Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam guardados pelo poder do Senhor. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de sermões acerca do discipulado. Temos estudado nos últimos domingos que a vida com Cristo é um ato contínuo de seguir a Cristo, é um compromisso diário de imitar o nosso Senhor, de aprender com o nosso Senhor, de viver com o nosso Senhor. A vida cristã é discipulado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que é muito comum em nossa sociedade, é muito comum nos nossos dias, que é a rivalidade e a comparação. E vamos ver o quanto isso, de fato, impede, atrapalha a nossa vida com Cristo, atrapalha esse nosso processo do discipulado. Não é nenhuma novidade falar que nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. Desde pequenos, nós já somos criados para vencer, para prevalecer, para competirmos com os outros. Não estou falando apenas dos esportes, mas na sala de aula, quem tem a melhor nota, quem faz melhor alguma coisa. Às vezes dentro da própria casa, irmãos sendo comparado com outros, quando o pai fala: olha, mas o seu irmão fez melhor, mas você não vai fazer isso melhor. Comparações constantes na nossa vida. O adolescente estuda sabendo que em determinado momento ele vai passar por um negócio chamado vestibular, onde ele precisa ser melhor que os outros, deixar os outros para trás, avançar sabendo que outros ficaram. Acabando esse vestibular, entra uma faculdade. E então começa o sonho de um emprego, onde de novo vai estar presente a competição, porque para conseguir um emprego eu preciso conseguir uma vaga, ou para montar uma empresa, um negócio, eu tenho que competir com as outras. Nós estamos sempre em competição porque a nossa sociedade nos impulsiona para isso. Infelizmente, nós não conseguimos fugir de muitas dessas circunstâncias, porque fazem parte do mundo em que vivemos. O problema é quando aplicamos esses princípios da sociedade, do mundo ao nosso redor, na nossa vida pessoal. Aplicamos esses princípios na nossa vida cristã, na nossa comunidade, na nossa família e no nosso discipulado com Cristo. Quando trazemos esses conceitos na nossa vida com Jesus, nós estamos trazendo, na verdade, o mundo para a nossa vida, estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, estamos trazendo o mundo para a nossa família, estamos trazendo o mundo para a nossa comunidade. Então é muito importante nós refletirmos hoje acerca dessas comparações que nós fazemos constantemente e da nossa rivalidade, seja ela com quem for. Para isso, nós vamos ler um texto das Escrituras que está no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ver que isso estava acontecendo na vida dos discípulos de Jesus e como Jesus lidou com essa situação. João, capítulo 21, do versículo 17 até o 23. João, Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 17 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante da ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me.
Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, diante da tua palavra, pedimos para que o teu Santo Espírito nos esclareça, fale poderosamente, fale nessa manhã o que o Senhor quer que a gente ouça, Pai. Que o Senhor possa nos confrontar, apaziguar nosso coração e nos levar da maneira que o Senhor bem desejar nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Então nós estamos diante de uma história que acontece um pouco antes de Jesus subir aos céus. E nesse texto ele fala 2 vezes para o apóstolo Pedro: me segue, siga-me. Então é um texto sobre o discipulado. Mas o que nós percebemos aqui é que o Pedro quase falha nesse discipulado. Jesus falou: me segue. E aí Pedro resolve olhar para o outro. Que outro é esse? É o apóstolo João, que está escrevendo a carta. Então vamos entender o contexto. Jesus teve aquele diálogo com Pedro: Pedro, você me ama, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então, depois da terceira vez, Jesus fala novamente: cuida das minhas ovelhas, e termina falando: me segue. Então esse é o chamado. E aí então Jesus vai dizer algo sobre o futuro de Pedro. Vai falar: olha, Pedro, você quando era jovem era bem impetuoso, tempestivo, como a gente vê, né, nos evangelhos. Você fazia o que queria, você se vestia, ia para onde bem entendia. Quando você for velho, isso não vai mais acontecer. Você vai ser levado por alguém. Você vai estender a mão e parece que é uma imagem dele sendo amarrado. Você vai ser levado. Com isso, Jesus já está mostrando o que é esse processo de discipulado. De um jovem que faz o que bem entende, vai onde quer, até um homem maduro que sabe que a vida com Cristo não é fazer o que bem entende, é ser levado, é ser apacentado, é ser direcionado. Então é uma descrição da vida. Você não vai mais fazer o que você bem entende. Mas o fim disso, pelo que o próprio texto fala, é uma descrição de como Pedro vai morrer. Martirizado, preso, levado a um local de alguma forma que ele não tinha intenção de ir. Outro vai levar ele. E para mostrar de que forma ele ia morrer. Então Pedro, ele tem uma notícia aí que é boa, que é ruim, né? É como se alguém perguntasse: qual notícia você quer primeiro? A notícia boa é que ele vai ficar mais velho, ou seja, ele não vai morrer de imediato, ele não vai morrer no dia seguinte, ele não vai morrer dali a um ano, ele vai ficar mais velho, vai passar um bom tempo até o Pedro, até onde isso acontecer com o Pedro. Uma boa notícia. Mas se há uma má notícia no quesito humano, é que ele vai morrer de uma forma provavelmente violenta, ou de uma forma que ele não gostaria, preso, levado por outros, sendo que nós sabemos que isso é aos olhos humanos, mas aos olhos da fé ele vai morrer igual Cristo, e isso é motivo de honra e de glória. Por isso que fala: como você vai glorificar a Deus. Então, humanamente não tem notícia ruim para o Pedro. Humanamente tem notícia ruim, que é uma morte violenta, mas aos olhos de Deus não tem doença, não tem notícia ruim para o Pedro. Ele vai glorificar a Deus com a sua morte. Então é isso que está sendo falado para o Pedro. Mas então, ao invés de falar: ok, Senhor, eu te sigo, e continuar olhando para Jesus e seguir Jesus, e a gente já discutiu que esse seguir Jesus não é mais ir atrás de alguém, porque ele logo vai aos céus. Seguir Jesus é adotar o mesmo estilo de vida, é ser ensinado por Cristo. Ao invés de Pedro, então, prosseguir esse caminho seguindo Jesus, ele resolve olhar para o lado. Porque está vindo junto outro discípulo, e não é qualquer outro discípulo, é o João, descrito como aquele que Jesus amava. Ou seja, já tem uma descrição aí do próprio João de algum diferencial. Ó, esse Jesus amava. Não quer dizer que Jesus não amava os outros, mas com o João havia aí um relacionamento especial, tanto que é falado: aquele que reclinou no peito de Jesus quando foi perguntado quem era o traidor, e a gente lê isso lá em João 13, 24, quando Jesus fala: alguém vai me trair.
E o Pedro, sabendo da intimidade de João com Jesus, fala: "Ô, pergunta aí". João estava perto de Jesus, falou: "Então pergunta quem é, faz um sinal". E o João se inclina e pergunta, parece até que Jesus falou quem. Então João é descrito como alguém que tem uma grande intimidade. E não só isso, pelo que a gente entende dos evangelhos, de todos os discípulos, aquele que menos traiu Jesus, ou aquele que não traiu Jesus, foi João. Porque os discípulos se dispersam, mas na hora da crucificação, lembrando que antes o próprio Pedro havia negado Jesus, mas na hora da crucificação, enquanto Jesus está ali na cruz, João está ali aos pés de Jesus. Tanto que Jesus fala para João: olha, tá aí a sua mãe, indicando Maria, falando porque João deveria cuidar de Maria agora. Então, o João, ele é alguém que foi com Jesus até a cruz, ou pelo menos estava diante de Jesus na cruz, sem esse medo que alguém pensasse que ele era discípulo de Jesus. João esteve ao lado de Jesus. Então, João é o mais íntimo ali, é visto como o mais íntimo. Dado isso, então, o Pedro se preocupa com a vida do João. Opa, e esse aí? E o que vai acontecer com ele? Pedro tira os olhos de Jesus e põe os olhos em João. Como se Pedro estivesse dizendo: tá bom, já sei do meu futuro, mas eu só vou continuar se eu souber também a vida do outro. Para ver se a vida do outro vai ser igual a mim ou não. Então eu quero saber, João também vai morrer de forma violenta? João também vai ficar velho? João também vai apacentar as ovelhas? Qual é o futuro do João? Quero saber qual é o futuro do João. Ora, por que saber o que vai acontecer com o outro é mais importante do que seguir Jesus? Ou eu interrompo o meu discipulado para saber o que vai acontecer com o outro? Que história é essa? Que competição é essa? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Jesus dá o que hoje em dia nós chamaríamos de um fora, né? Jesus dá um fora em João. Literalmente, Jesus fala para João: é, o que você tem? E para você o quê? Se eu quiser que ele viva para sempre, para você o quê? Que hoje em dia seria mais ou menos: o que te importa? O que você tem a ver com isso? Ou não é da sua conta. Jesus interrompe e já fala: não é da sua conta. Ora, por que Jesus foi tão brusco? Provavelmente ele está querendo mostrar que com isso não se brinca. Ele está querendo mostrar que quando alguém recebe o chamado do discipulado, não deve olhar para o lado, olhar para trás e querer saber da vida dos outros. Querer saber o que está acontecendo com os outros. Isso é muito importante, porque quando o olhar é desviado, o olhar não está mais em Cristo, o olhar está no outro. E aí se perde o discipulado. Em vez de seguir Jesus, eu vou seguir o outro, a vida do outro, o que está acontecendo com o outro. Esse é o perigo. Então Jesus não brinca com esse negócio. Jesus não deixa isso ir para frente. Jesus já fala: não é da sua conta. Não te importa, Pedro. E aí Jesus repete: me segue. Para de olhar para o outro e me segue. Pela segunda vez, então, Jesus fala para Pedro: me segue. Nesse versículo, sem contar todas as outras desde o chamado. Mas nesse capítulo é a segunda vez. Me segue. Ele falou: me segue. Pedro interrompeu o discipulado, interrompeu o processo porque olhou para João, e Jesus fala de novo: me segue. Me segue. A gente percebe que existia entre o grupo dos discípulos de Jesus uma rivalidade ao longo do ministério de Jesus. Como onde existe, né, ser humano tem rivalidade. Então essa história da rivalidade nossa não é só nossa. É algo que vem na história da humanidade. Talvez hoje nós vivemos o ápice disso por conta de tantos processos e provas que nós passamos. Mas a rivalidade, o ato de se comparar, isso sempre existiu entre o ser humano. E entre os discípulos de Jesus não era diferente. Tanto que nos evangelhos nós lemos que os discípulos ficavam conversando entre si: quem é o maior? Quem é o preferido? Quem vai ser o principal? A gente pode ler isso, por exemplo, em Marcos 9, em Lucas 9. E Jesus pega eles falando isso. E o ensino de Jesus sempre é: isso é coisa do mundo, é coisa dos reis, das autoridades. Entre vocês não pode ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o maior, que sirva. Com isso, Jesus já está ensinando ao longo do seu ministério que no discipulado não deve entrar a comparação e a competição, porque no discipulado o maior é quem serve, é quem se coloca como menor. Então, se existir alguma competição aí, é para ver quem serve mais, quem ajuda mais o outro,
quem se torna menor aos olhos humanos. Então, se existir qualquer competição, é dessa. Então, quem é menor? Quem vai servir mais? Quem vai colocar o outro mais em evidência e se apagar? Esse é o maior. Jesus não aceita que esses critérios lá de fora entrem no processo do discipulado e façam parte da vida do discípulo. Jesus não aceita isso, mas estava acontecendo ali no grupo. E outras situações acabam aprofundando isso, quando a gente percebe que o próprio Tiago e João, ou a mãe deles, procura Jesus para pedir um lugar de preferência para os dois, para falar: Jesus, ó, no seu reino, coloca um na sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, a própria mãe quer que os filhos sejam melhores, para perceber que isso já vem de berço. Para perceber que essa competição que a gente tem dentro de nós já vem da nossa criação, a sociedade nos joga isso. A mãe deles foi pedir para Jesus para eles serem melhores, para eles estarem acima. Pessoas criadas para serem melhores do que os outros. E hoje não é diferente. Pessoas criadas não para fazerem o seu melhor, mas para serem melhores que os outros. Fala a verdade. Quando a gente vê um filho e fala: olha, essas crianças tudo sem saber nada, o meu não, o meu é diferente, o meu já está lendo, o meu já está desenhando, o meu já está cantando, o meu já está melhor que a gente já começa a colocar isso na cabeça da criança desde pequeno, porque a gente quer que haja um destaque, porque a gente também cresceu com isso, a gente também foi ensinado a isso. Então esse texto da mãe mostra que os discípulos eram assim porque foram ensinados a ser assim. A gente percebe essa rivalidade que continuou caminhando e desemboca depois da ressurreição de Cristo nesse olhar do Pedro, preocupado com João. Então o que vai acontecer? Jesus faz questão de mostrar para o Pedro: não importa o que acontece na vida do outro, a sua função é me seguir. Não importa como João vai viver, você, Pedro, vai me exaltar vivendo a vida que eu falei que você vai viver. A vida que o Pai te der para viver, a vida que eu te der para viver, a vida que você entender que está vindo para você, é a vida com a qual você vai exaltar Deus. Não queira a vida do outro, não olhe a vida do outro, não inveje a vida do outro, não se preocupe com a vida do outro, porque cada um vai prestar conta da sua própria vida. O que Deus dê para um, dá para o outro, porque as vidas são diferentes, as vocações são diferentes, os dons são diferentes, os ministérios são diferentes, os talentos são diferentes. A forma de cada um morrer foi diferente. Cada apóstolo morreu de uma forma diferente, num lugar diferente, de uma forma diferente. O Tiago morreu logo de cara, o João morreu muito velhinho. O que Deus tem para cada um é diferente. E isso ele está falando para Pedro. Você quer me servir, você quer me seguir? Tenha a vida que eu estou falando que você vai ter. A sua vida. Com o talento que eu te der, com o chamado que eu te der, com o que aparecer na sua frente. E não a vida do João. Então não te importa. Não é um não te importa no sentido de, não se preocupe com ele, não ore por ele. Não é isso. É pare de olhar para ele para tentar se espelhar e se comparar. Não te importa. O foco, do nosso discipulado começa a mudar, começa a ficar embaçado quando eu vejo o outro e o sucesso do outro e a vida do outro, isso começa a ficar embaçado. E esse é o grande perigo para a nossa vida. Então, rapidamente, a gente tem que entender o que acontece no nosso discipulado quando nós fazemos comparações ou quando nós aceitamos viver esse ambiente de competitividade na nossa vida cristã. Porque pode ser que a sociedade te obrigue a continuar competindo por uma vaga no trabalho, por uma vaga na faculdade, por uma promoção. Isso acontece. São situações que nós não conseguimos fugir porque está imposto pela nossa cultura. Mas na sua vida pessoal, você não precisa trazer esses valores, trazer isso para dentro de casa, trazer isso para a criação dos filhos, trazer isso para a igreja e principalmente trazer isso para o seu discipulado com Cristo. Você não pode e você não deve trazer esses valores. Porque quando eu faço comparações
em primeiro lugar, eu sou motivado pela vida dos outros e não por Jesus. Então, o que Jesus quer? Que a minha motivação seja servir Ele. O meu discipulado com Cristo é o que Ele me deu para fazer hoje, eu vou fazer, e o que Ele está me dando eu vou fazer com alegria, porque eu quero ver o meu Senhor feliz comigo, e um dia eu vou encontrar Ele e falar, ó, tudo que o Senhor me deu eu fiz. Essa é a minha motivação, essa é a minha esperança, se eu estiver focado no Cristo. Mas quando eu começo a me comparar, quando eu começo a querer competir, eu percebo que a minha satisfação em Cristo diminui. Porque a minha satisfação passa a ser o fazer melhor que os outros, ou eu ter coisas melhor que os outros, ou eu ganhar mais que os outros, eu ter mais fama e destaque com os outros, e isso me alegra. E o contrário é verdadeiro. Quando eu percebo que eu não consigo ter o que os outros têm, que eu não consigo ter o dom que o outro tem, o destaque que o outro tem, o dinheiro que o outro tem, o emprego que o outro tem, eu me entristeço. Então pode acontecer de eu estar fazendo tudo o que Jesus fez, me deu para fazer, e eu estar triste com isso. Porque na verdade o que eu queria era estar fazendo o que o outro está fazendo. Pode ser que eu esteja cumprindo o meu propósito aqui na Terra plenamente, mas isso não está satisfazendo meu coração, porque eu estou triste. Porque eu acho que eu não estou rico quanto o outro está. Ou a minha família não é como a família do outro. Ou eu não tenho o dom que o outro tem. Eu estou aqui ajudando pessoas, mas o que eu queria mesmo era cantar. O que eu queria mesmo era ser o líder lá do palco. O que eu queria mesmo é ter esse ministério que eu sou aplaudido. Ou o que eu queria mesmo era ter muito dinheiro para sair doando, falar que foi eu que doei, todo mundo gostar de mim. Mas o que Deus me deu foi esse trabalho de bastidor, então eu não estou feliz. Percebem como isso rouba a nossa satisfação e com o tempo também destrói o nosso processo de discipulado, porque quando eu não estou satisfeito com aquilo que eu vivo e estou fazendo, eu acabo abandonando, eu acabo deixando, porque isso perde o sentido. Se fazer coisas para Cristo não me satisfaz, eu vou parar de fazer. Isso é óbvio. Mas será que o que você está fazendo é o que Deus te deu? Será que você está fazendo para imitar o do outro? O que você está fazendo para Jesus? Como está sendo a sua vida? É a pergunta que eu te faço. Essa questão da comparação e da competitividade é piorada em nosso meio hoje em dia por causa dessa maldição que nós temos nas redes sociais, que em muitos aspectos são bons, nos ajudam a manter a amizade, nos ajudam a manter muitas coisas, o interesse, a descobrir coisas, mas as redes sociais também têm esse aspecto maldito de nos tornar pessoas invejosas, porque parece que a vida de todo mundo é boa, menos a minha. A família do outro é perfeita, a minha não. O casamento do outro é perfeito, só fotos se beijando, o meu não. O outro só viaja para lugar bonito, mas eu não consigo. O trabalho do outro é maravilhoso, ele está sempre em lugares ótimos, mas o meu não, estou aqui em casa. Então a gente se compara, porque na rede social todo mundo só posta o que é bonito. Ninguém posta o vídeo da briga de família, ou a mãe xingando o filho e posta na rede social, esse foi nosso dia. Ninguém posta a família se abraçando, né? Ninguém mostra a casa de praia mofada, cheia de barata que alugou pro ano novo. Não, posta o hotel maravilhoso. Então, quando a gente tem uma cultura de expor só coisas bonitas, isso piora mais ainda o nosso ânimo. Então eu tô bem e de repente eu vejo uma foto e isso me entristece. Eu falo, mas peraí, o fulano tá melhor do que eu? Mas ele estudou comigo, ele era o burro da classe. E agora, olha como ele tá e eu não tô assim. Ah, e aí eu me entristeço. Eu conheço a vida dela. E ela tá nesse ministério cantando no palco. E eu não. Ah, e eu me entristeço. E eu fico mal, e eu começo a invejar, e eu começo a querer imitar. E isso me faz mal. Isso me faz muito mal. Estava assistindo esses últimos dias um desenho novo que lançou, que é um desenho sobre família, e mostra uma família que tinha problemas como qualquer família, mas eles viviam juntos, unidos. Mas a mãe dessa família, ela era uma pessoa extremamente angustiada,
porque ela acompanhava na rede social a família dos vizinhos. E a família dos vizinhos parecia perfeita na rede social, até chamava a família poser, porque era a família perfeita. Então, toda vez que ela olhava um problema na família, o pai brigando com a filha, ela ia olhar nas fotos do vizinho, ai, como eu queria que minha família fosse assim. E é claro, como todo desenho de família, depois se percebe que a família dela já era perfeita. Mas se nós temos uma família com problemas, mas nós temos uma família e estamos invejando a dos outros, a gente não consegue aproveitar o que Deus tem nos dado, porque eu estou me comparando. E aí, Jesus quer que eu siga Ele com a família que Ele me deu, fazendo a diferença na minha família, e eu estou indignado com a minha esposa, eu estou indignado com o meu filho, porque ele não é igual ao filho do outro, porque minha esposa não é igual à esposa do outro. E aí eu paro de ser bênção de Deus na minha família porque eu exijo ter a vida do outro. Que situação lastimável. É comum encontrar pessoas que não estão satisfeitas por conta disso. Eu lembro que em aconselhamento, um dia eu estava aconselhando um homem que estava com a vida boa, tinha uma família bonita, morava num lugar legal, não tinha nenhum problema de subsistência nem nada, mas ele estava triste, indignado. E aí, conversando lá no âmago, ele falou que ele não aceitava o fato de que o irmão dele estava melhor do que ele. O irmão dele tinha uma casa própria, o irmão dele sempre viajava, o irmão dele tinha um carro legal e ele não. E ele falava, mas eu sempre fui melhor que o meu irmão, eu sempre trabalhei mais, como é que o meu irmão tem essas coisas e eu não tenho? E aí o que eu falei foi claramente isso, porque a vida de cada um é diferente, Deus abençoa cada um de forma diferente. Nós não somos robôs, a nossa vida não vai ser igual a do outro e nem é para ser. Mas perceberam o quanto isso estava roubando a felicidade, roubando o prazer? Isso acontece com a gente. Então, de repente, nós vemos mulheres que estão bem, trabalhando, desenvolvendo, abençoando pessoas no trabalho, e começam a perceber que todas as amigas de infância, de escola, tiveram filhos e elas não. Pronto. Vem a tristeza, a depressão, elas não querem mais saber do que estão fazendo e abandonam o trabalho que Deus deu, ou deixam de ter esse trabalho porque não aguentam o peso de não terem tido uma família. E o contrário também acontece. Uma mulher que ficou em casa para cuidar da família, está lá bem com a sua família bonita, de repente começa a perceber que todas as amigas estão no mercado de trabalho, trabalhando bem, como gerente de empresa, e começa a invejar as amigas e aquela família já não é mais suficiente, porque agora ela quer ser igual às amigas, ela não aceita mais ser mãe, dona de casa. Percebem? Olhar a vida dos outros nos leva a questionar a nossa vida. E um questionamento da nossa vida pode ser saudável se a gente perceber que estamos acomodados, que não estamos indo ao máximo daquilo que Deus nos deu. Mas pode nos amaldiçoar se essa comparação nos levar a questionar a vida que Deus quer que a gente viva. Uma vida plena. Nos leve a questionar e reclamar do dom que Deus tem nos dado hoje. Porque nunca vai estar bom, sempre vai ter alguém com mais, sempre vai ter alguém que parece ter um carro melhor, casa melhor, um dinheiro a mais, sempre. E essa comparação rouba de nós a nossa motivação. Então, quando eu faço comparação, eu não sou mais motivado por Jesus, eu sou motivado pela vida dos outros. E aí a tendência é a gente abandonar Jesus, abandonar esse caminho. Porque nós vamos colher muitas decepções, muitas frustrações, muitas tristezas, muita inveja, muita rivalidade, muita indignação. E isso não tem nada a ver com o caminho de Jesus. Não fica olhando para o lado não, meu irmão. Porque quando eu faço comparações, eu também tendo a considerar que o amor de Deus é medido pelo que acontece com as pessoas. Então, quando eu comparo e olho para o lado, não tem como não pensar, olha, se essa pessoa tem algo melhor que eu, então Deus gosta mais dela. Então Deus deu algo melhor para ela porque não me deu. Então por que que ele tem e eu não tenho? Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que ele foi curado e eu não? Por que que o pai dele foi curado e eu estou vendo o testemunho e o meu morreu? Por quê? Deus deve amar mais ele. E essas comparações acabam me levando a duvidar do amor de Deus. Se eu duvido do amor de Deus, eu duvido da minha filiação. E aí eu duvido do meu chamado.
Ora, Jesus me chamou, mas ele prefere outro? O segue de Jesus, então, é para eu ficar no fim da fila, né? Talvez essa fosse uma preocupação do Pedro, porque João já é visto como aquele que Jesus amava. João foi aquele que estava aos pés da cruz, do lado de Jesus, enquanto Pedro estava com medo. Então era muito possível que Pedro estava assim: ah, vamos ver a vida de João, para ver se, de acordo com o futuro de João, eu percebo se Jesus ama mais João ou mais eu. Então vamos ver o que vai acontecer com João para eu perceber o nível do amor de Jesus, porque ele falou que, né, eu vou morrer e tal. Vamos ver o nível do amor dele de acordo com os acontecimentos, porque a pergunta é essa: e com a vida desse? Mas o que acontece na nossa vida não é um critério de amor de Deus. O que ocorre a cada um não torna a pessoa mais privilegiada ou menos privilegiada. Não é com os acontecimentos e com as coisas materiais que nós medimos o amor de Deus. Sabe como nós medimos o amor de Deus? Pela morte de Cristo na cruz. Mas Deus dá prova do seu amor. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se você pecou, peca, e mesmo assim Cristo morreu por você e você recebeu o chamado de Jesus, ele te ama. Mas você ainda vai dizer: ah, mas mesmo dentro desse amor, não tem alguns que Jesus ama mais, alguns que Jesus ama menos? Todos são tratados iguais perante Cristo. Não há mais diferença e distinção entre as pessoas. Nós já falamos disso no domingo passado. Se você perdeu o sermão do último domingo, assiste lá e você vai ver que não há distinção, que no discipulado Jesus não aceita distinção entre as pessoas, porque ele não faz e ele não aceita essa distinção. Por isso o que acontece com cada um não é prova do amor de Deus. Deus está no controle de tudo. Tudo passa pelo poder dele. Ele tem um plano em cada vida, e esse plano de Deus é combinado com as nossas escolhas, com as nossas ações, e tudo isso é um mistério. O porquê de algumas orações darem certo e outras não, o porquê de pessoas serem curadas e outras morrerem, o porquê de uma coisa que eu quero acontecer e depois não acontecer mais. Isso é mistério. Nós não entendemos esses caminhos de Deus, mas nós somos chamados a seguir a Jesus pela fé e com fé. Fé de que ele ama a todos, e o fato de sermos chamados já é uma prova do amor dele. E vamos falar bem a verdade. Todos nós temos momentos de muita alegria e momentos de choro na vida de todo mundo. A sua vida não está num período bom, mas a do outro está, não quer dizer que Deus ama mais o outro e menos você, porque quantas vezes isso se inverte, não é verdade? Quantas vezes isso se inverte, isso muda, não sei. Pode ser que você ache que o amor de Deus está no bem material, mas o amor de Deus está no beijo do seu filho. E aí você está olhando lá o outro, mas o seu filho te beija e o filho do outro não beija ele. Então isso não dá para medir. É isso que eu estou tentando mostrar, não dá para medir o amor de Deus com as coisas que acontecem. Então a gente não pode cair nesse erro que Pedro estava caindo. Não dá para medir o amor de Jesus pelas situações. Então não fique fazendo comparações, porque a comparação é uma tentação para você achar que Deus te ama mais, te ama menos. Olha, eu estou há 2 anos pedindo emprego, o outro ficou um dia desempregado, já conseguiu. Olha, Deus ama mais ele. Você não sabe. Todas as lutas que o outro carrega, os problemas, você não sabe. Então não fique se comparando, competindo, trazendo essas competições. Muitos trazem isso de infância, né? Trazem isso de família, ou começam a competir agora, mas não traga isso, porque você vai acabar considerando diferença no amor de Deus. E por último, quando eu faço comparações, eu sou levado a querer copiar os outros. Porque, é claro, o João até então, nesse momento, acabou sendo aquele discípulo que todos os outros queriam ser. Além de ser aquele que fica do lado de Jesus na ceia, que reclina no peito de Jesus, em quem Jesus confia, até mesmo para cuidar da mãe dele, ou seja, João está em alto nível aí, né? O João ficou ao lado de Jesus, o João então passa a ser aquele discípulo admirado, que olha, ele, né, foi o mais fiel, vamos dizer assim, a quem Jesus mais se confiou.
Então pode ser que o Pedro tivesse fazendo essa pergunta para Jesus, para perceber, opa, então dependendo do que Jesus falar que vai acontecer com João, eu vou imitar. Eu vou imitar João, porque se João é tão bom assim, então eu vou tentar estar em pé de igualdade dele, para não ficar para trás. Pode ser que essa comparação leve a gente, leve as pessoas a uma tentativa de imitar a vida do outro. Mas a Bíblia fala que cada um tem um propósito diferente, cada um tem um ministério diferente, um dom diferente. E nós precisamos nos livrar dessa tentação de querer imitar o dom do outro. Fazer o que o outro faz, o que dá certo. O que dá certo é cantar, então eu vou fazer igual. A gente tem um caso lá em Atos. O que deu certo? O que deu certo é vender a propriedade. Aí foi lá Ananias e Safira e tentou fazer igual. Por quê? Porque é isso que vai ganhar aplauso, que vai angariar simpatia. É isso, então eu vou imitar. Isso é tão sério que João, ele se preocupou muito em escrever esse trechinho do evangelho dele, porque pelo que parece, nessa época, muitas pessoas estavam tentadas a copiar João. E criou-se até o boato de que João não ia morrer, que Jesus tinha dito que ele não ia morrer. Então João correu o risco de ser um novo mestre, de ser um novo profeta, e João não quer isso. Então João faz questão de escrever que Jesus chamou Pedro para seguir ele, Jesus, e não João. Jesus falou para Pedro, me segue, não falou segue João. E João também está dizendo que esse boato de que ele não ia morrer era mentira, porque Jesus só falou, se eu quiser que ele viva para sempre, Jesus não falou que ele ia viver para sempre. Então, tudo que se pensava, né, nesses quesitos sobre João era boato, não era verdade, era fake news. João escreve para mostrar isso. Era muito perigoso existir um homem que fosse o símbolo de Jesus ao qual as pessoas seguissem. Isso não poderia acontecer, porque Jesus fala para cada um individualmente, me segue. Ele não fala, segue um discípulo meu, segue outra pessoa. Ele fala, me segue. Então, você que às vezes está invejando alguém, não é para você seguir essa pessoa que você está invejando, ou você não está nem invejando, você tem um sentimento puro, você quer copiar o que a pessoa faz, e aí você começa a seguir essa pessoa. Jesus está falando, não, não é essa pessoa que você tem que me seguir. Sou eu, Jesus, me segue. A gente tem trechos, por exemplo, na carta de Paulo, onde ele fala, sejam meus imitadores. E aí, no primeiro momento, pode pensar, então Paulo está falando que ele é o novo mestre, que é para imitar ele, mas não. Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Ou seja, não é para vocês fazerem o que eu faço, é para vocês seguirem Jesus como eu sigo. Não sou eu que estou ditando regra, eu só estou entregando o que eu recebi. Isso na carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses, Paulo também fala, sejam meus imitadores, porque logo anteriormente ele falou que ele prossegue caminhando para o alvo. Então ele fala, eu prossigo andando, caminhando para o alvo, e sejam meus imitadores. Como? Também caminhando para o alvo que é Jesus. Então mesmo Paulo que fala, sejam meus imitadores, não é para serem discípulos de Paulo, não. Imitar Paulo sendo discípulos de Jesus. Tudo isso mostra que não existe uma pessoa a qual eu deva imitar e seguir os passos e fazer igual. Não existe. Aquele que eu tenho que seguir e imitar é Jesus, não é um líder, não é pastor, não é um irmão da igreja que pareça muito espiritual, apesar dele poder ser um exemplo, apesar dele poder me ensinar, apesar de muitas coisas eu sim me espelhar nas atitudes dele, mas não é ele que eu sigo. É Jesus. Então, quando eu me comparo, eu tenho a tendência de seguir o outro. Poxa, esse daí orou e deu certo, então eu vou começar a ter a vida dele, eu quero que a minha família seja igual a dele. Não sei se os irmãos já viram isso, mas eu já vi.
Cristão querendo imitar a vida do outro. Então, como o outro trata os filhos, eu vou tratar igual. Como o outro se veste, eu vou me vestir igual. Que carro o outro compra, eu vou comprar igual. E eu passo a ter a vida do outro, porque eu acho que o outro é mais amado, ou porque o outro é mais abençoado, porque o outro é mais santo, ou simplesmente porque o outro é uma autoridade. Então eu me torno discípulo do outro e não de Jesus. Eu me torno discípulo de uma pessoa, e como isso é maldito. Como isso destrói a vida de pessoas, de igrejas inteiras, de comunidades, quando uma igreja segue o pastor e não segue Jesus. Que triste! E se esse pastor levar por um caminho de heresia, por um caminho de negação, vai todo mundo junto, porque não está seguindo Jesus, está seguindo um líder. Essa é a importância de conhecer profundamente a Bíblia. Essa é a importância de ter uma vida intensa de oração e comunhão com Jesus, para saber quando as pessoas estão falando a palavra de Jesus ou quando estão falando a delas. Para saber se eu estou imitando uma pessoa ou se eu estou seguindo Jesus. Eu lembro de materiais que eu já peguei, materiais cristãos, de conselho, em que a gente vê, por exemplo, um casal que teve lá um relacionamento, um namoro, casaram, e aí eles resolvem escrever a história deles de amor, pregando que todos os jovens precisam ter a exata mesma história de amor, igual. O mesmo tempo de namoro, os mesmos gestos, falar com o pai da mesma forma. Por quê? Porque aquele é o certo. Não, não. Essas são pessoas querendo tornar discípulos de si próprias. Falando para o outro que o que aconteceu na vida tem que acontecer igual. Não tem. Não tem, cada um tem uma vida diferente. O que aconteceu na vida dos meus pais não é o que acontece na minha, não é o que vai acontecer na vida da minha filha. Claro que eu quero que o que aconteceu de bom aconteça na vida dela, eu posso até instruir ela para isso, mas eu não sei. Eu não sei as coisas que Deus vai colocar, eu não sei as coisas que Deus coloca na sua vida, na vida dos seus filhos, dos adolescentes, dos jovens da nossa igreja. Eu não sei, cada um tem um caminho diferente, cada um casa numa idade diferente, cada um amadurece de uma forma diferente, tem uma profissão diferente, entra na faculdade em momentos diferentes, se forma em momentos diferentes, tem formações diferentes. Casa ou não casa, tem filho ou não tem filho, cada um tem uma história específica. E não dá para eu chegar de púlpito e falar para vocês, todos precisam ter a minha história, ter a minha família, fazer o que eu fiz. Porque se eu fizer isso, eu estou tornando vocês discípulos meus. Mas Deus me livre de tornar alguém discípulo meu. Eu tenho que tornar todo mundo discípulo de Cristo. Que todos possam imitar Cristo como eu imito Cristo. A comparação, infelizmente, nos leva a querer ter a vida do outro e não mais seguir a Cristo. Vamos recordar que Cristo morreu na cruz. E quando eu invejo, eu estou invejando a pessoa rica, a pessoa que tem um talento, a pessoa que sobe no palco, a pessoa que posta foto bonita. Eu não estou invejando quem está sendo perseguido. Olha a inversão de valores. Então, quando eu estou me comparando, eu estou querendo ser igual a pessoa que tem sucesso, mas eu sirvo alguém que morreu na cruz. Então não dá, não dá, não dá para seguir pessoas. Eu preciso seguir Jesus. Eu termino dizendo que, diferente do que a nossa cultura ensina, em Jesus eu não sou chamado para ser melhor do que os outros. Eu sou chamado para dar o meu melhor no processo de discipulado. Eu não sou chamado para ser o filho melhor, o pai melhor, o marido melhor, o pastor melhor, o profissional melhor. Eu sou chamado para dar o meu melhor naquilo que Deus colocou na minha frente, naquilo que Ele permitiu que eu vivesse. Naquilo que Ele permitiu que eu vivesse, eu vou dar o meu melhor, porque eu faço para Deus e não para homens. Porque eu faço para Jesus, porque eu estou seguindo o meu mestre. E eu quero encontrar Ele como eu quero encontrar Ele. E falar, eu fiz, está aqui, eu não enterrei talento. Eu frutifiquei, está aqui o que eu fiz. Eu não quero falar, eu roubei o talento do outro, deixei o meu aqui porque eu peguei o do outro, porque eu achei que o do outro... Eu não quero ter essa vida. Eu quero falar o que o Senhor me deu, eu fiz. Então, Jesus quer que você dê o seu melhor.
e não que queira ser melhor. Elimina isso da sua vida. Não tente mais ser o melhor, não tente mais ter o destaque. Brilhe, brilhe sim, brilhe para Cristo, mas brilhe dentro do que Ele te deu. Tem condições de crescer, de estudar, continue crescendo, mas dentro das condições que Ele te deu, porque é disso que Ele vai te cobrar. Jesus nunca vai te cobrar de algo que Ele nunca te deu. Lembra da a parábola dos talentos? O texto fala que o dono dá a cada um de acordo com as suas condições. Jesus nunca vai te cobrar algo que Ele deu para o outro. Ele vai te cobrar o que Ele te deu. Por isso, não se compare, não fique olhando para o lado. Segue Jesus. Segue Jesus. Não abandone o processo do discipulado por causa da competição, da comparação, da inveja. Segue Jesus de forma pura e isso vai satisfazer o seu coração. Isso vai te alegrar. Oremos. Bendito Pai, nós vivemos nessa sociedade da competição, do dinheiro, do poder, do sucesso, do status, Senhor Deus. Somos tentados constantemente a olharmos para o lado e nos compararmos. E isso tem nos trazido angústia, dor, sofrimento. Isso tem incomodado tantos irmãos nossos, tirando a força, sugando a felicidade, Pai. Essa comparação maldita. Senhor Deus, tira de nós essa tentação, Pai. Que a nossa mente esteja focada em Jesus, naquilo que Jesus nos deu. E se for pouco, eu vou trabalhar nesse pouco para que ele frutifique, Pai, mas que eu possa estar focado no que Jesus me indicou e não mais na vida dos outros, Pai. Senhor Deus, que o meu relacionamento com os meus irmãos seja um relacionamento puro, de oração, de preocupação e não de inveja e competitividade. Senhor Deus, cura meu coração quanto a isso. Eu peço nesse momento por todos que estão tendo pensamentos negativos, que estão se sentindo entristecidos por conta dos outros, das bênçãos que os outros estão ganhando. Pai eterno, cura esse coração e ensine cada um desses servos a olhar para Ti. Pai, vivemos num período de doença, onde muitos estão morrendo, onde muitas orações aparentemente não estão sendo respondidas favoravelmente, Pai, mas mesmo em situações assim eu te peço que o Senhor não nos deixe duvidar do Teu amor, que nós possamos entender que o Senhor tem um propósito, que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor sabe o que está fazendo e continuar te glorificando, Pai. Vivemos numa época, Pai querido, de pobreza, onde muitas pessoas estão perdendo os seus bens, Pai, mas não deixe que isso tire a alegria e a felicidade, Pai, em nome de Jesus, que possamos nos alegrar com o que temos hoje e que o Senhor nos deu. Essa é a nossa oração, Pai, nos dê uma semana abençoada, uma semana contigo, uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de proteção debaixo da Tua poderosa mão. É a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, continue confiando. Uma ótima semana a todos.